A rainha acusada de adultério em público, julgamento humilhante e vingança. Você está ajoelhado no chão frio de pedra, sentindo cada tremor do castelo, como se ele respirasse junto com você. O murmúrio da multidão atravessa as paredes, um zumbido distante de vozes ansiosas, como um enxame à espera de sangue. Diante de você, uma porta de carvalho reforçada separa o silêncio desta câmara do clamor do grande salão, onde o seu destino já foi discutido, pesado e quase decidido. E você nem sequer foi ouvida. As correntes finas em seus pulsos tilintam quando você tenta se levantar, e é nesse instante que o som ecoa pelo aposento, como se anunciasse uma verdade incômoda. Hoje, você não é rainha. Hoje, você é apenas a mulher acusada de adultério em público diante de todo o reino, reduzida a espetáculo. Você sente o cheiro de cera queimada, ferro úmido e medo antigo. Sobre a mesa ao lado repousa um livro de orações que você mal consegue segurar com as mãos trêmulas. A seda do seu vestido, outrora símbolo de glória, agora pesa como um manto de acusação. Ao erguer o olhar, você vê, na pequena janela gradeada, uma faixa do céu cinzento cortada pelas torres de Londres. Do lado de fora, a cidade comenta, julga, ri e teme. Boatos correm mais rápidos do que mensageiros. Você se pergunta em que momento deixou de ser esposa do rei para se tornar a protagonista de um rumor irreversível, alimentado por inimigos, mulheres ressentidas, senhores ambiciosos e conselheiros que veem em sua queda uma chance de ascender. Ninguém nasce preparado para ser arrastado da intimidade de uma alcova à exposição de um tribunal. Ainda assim, sua história começou muito antes dessa manhã. Você lembra da primeira vez que pisou na corte, anos atrás, quando ainda era apenas mais um rosto entre damas e pajens nos corredores perfumados de poder. Naquele tempo, o rei era para você uma figura distante, quase mítica, cercada de homens de armas e teólogos. Você assistia de longe às audiências, onde súditos ajoelhavam-se para suplicar favores ou perdão. Foi ali, entre tapeçarias e véus murmurantes, que você percebeu algo terrível e fascinante sobre a corte. Ninguém era apenas quem parecia ser. Atrás de cada sorriso havia cálculo. Você se tornou experiente em ler esses sorrisos. Via o modo como as outras damas mediam em silêncio a beleza de cada nova chegada, como nobres observavam discretamente as alianças políticas que cresciam em torno de um olhar prolongado ou de um gesto aparentemente inocente. Em pouco tempo, você compreendeu que ali a atração nunca era apenas corpo, era também território, influência, vantagens futuras. Cada conversa de corredor podia decidir o destino de famílias inteiras. Cada palavra mal colocada podia condenar alguém ao esquecimento ou à forca. A corte era um tabuleiro vivo e você, sem perceber, já caminhava sobre suas casas frágeis. Foi nesse cenário que o olhar do rei finalmente encontrou o seu. Não foi um momento romântico, não do jeito que histórias costumam inventar. Você estava recuando discretamente para ceder passagem, carregando um pequeno maço de cartas oficiais. O rei, rodeado por conselheiros e guardas, girou a cabeça em sua direção quase por acaso, e por um instante seus olhos se cruzaram. Você viu cansaço, curiosidade, talvez tédio, até que algo mudou. A conversa ao redor dele parecia se dissolver. Ele sustentou o olhar por tempo demais, algo notável em um homem acostumado a não reparar verdadeiramente em quase ninguém. O corredor inteiro percebeu. A partir dali, nada mais seria neutro na sua vida. Os convites começaram discretos. Primeiro, uma convocação para participar mais frequentemente das cerimônias religiosas no séquito próximo à rainha então reinante. Depois, algum lugar de destaque em banquetes, estrategicamente posicionado a uma distância onde suas feições pudessem ser contempladas sem escândalo aberto.
Você foi instruída a usar determinadas cores, a se apresentar em certas ocasiões, a aprender certas danças. Alguém já estava moldando você, não como pessoa, mas como imagem ideal para ocupar um espaço vazio no coração e no projeto político do rei. Mesmo assim, você resistiu por um tempo, guiada por uma mistura de pudor, medo e uma estranha lucidez que lhe dizia que ali não havia conto de fadas, mas sim uma aposta letal. O antigo casamento do rei atravessava crise irreversível. O reino murmurava sobre a ausência de um herdeiro masculino, sobre a obsessão do monarca em garantir a continuidade da dinastia, sobre as negociações com Roma e as tensões teológicas que cresciam nas sombras. Religiosos dividiam-se, nobres posicionavam-se. O povo reagia com esperança ou desconfiança, conforme sua própria fé e seu próprio bolso. Você não era apenas uma mulher atraente aos olhos de um homem poderoso. Era a peça central de uma mudança profunda, que tocava em dogmas, leis antigas e costumes sagrados. Aceitar o amor, ou o interesse, do rei, significava também aceitar o peso do cisma espiritual e político que se aproximava. Ainda assim, você cedeu. Não como quem desiste, mas como quem é arrastada por uma onda maior do que sua própria resistência. Quando finalmente se percebeu prometida, observada pelo reino inteiro como futura rainha, já era tarde demais para voltar a ser anônima. Os inimigos surgiram imediatamente, velhos aliados da antiga rainha, cortesãos que se sentiam preteridos, embaixadores estrangeiros que viam em sua ascensão um risco às alianças internacionais. Sua imagem começou a ser retratada de duas formas. Para alguns, você era o símbolo de uma nova era. Para outros, a encarnação de uma ambição perigosa. Uma tentação que não vinha apenas do corpo, mas de ideias ousadas e de uma postura demasiado firme para uma mulher. Ao lado do rei, você aprendeu rápido a arte de equilibrar devoção e autoridade. Participava de debates religiosos, protegia estudiosos próximos à nova teologia, intercedia por amigos, influenciava pequenos e grandes favores. Você não era apenas ornamento, e isso, para muitos, era inaceitável. Cada intervenção sua era registrada em silêncio pelos que esperavam uma ocasião para se vingar. Ainda assim, havia momentos de verdadeira ternura entre você e o monarca. Instantes em que o homem se sobrepunha à coroa, em que confidências eram partilhadas, em que ele confessava seus medos, suas frustrações, sua angústia por não ter o filho desejado. Você, por um breve período, acreditou que o amor poderia ser escudo suficiente contra a intriga. O nascimento de sua filha mudou tudo. Por um lado, consolidou seu lugar. Você oferecera ao rei uma descendência, uma criança inteligente e promissora. Por outro, reacendeu o fogo da frustração de não haver ainda um herdeiro homem. As mesmas vozes que antes acusavam a antiga rainha de infertilidade, agora sussurravam que talvez você fosse amaldiçoada, ou que Deus desaprovasse a união. Quanto mais o rei se inquietava, mais espaço ganhavam aqueles que o cercavam de conselhos convenientes, sugerindo que outras opções poderiam garantir o tão desejado rapaz. Você começou a sentir uma distância crescente, quase imperceptível, mas real. Menos olhares de cumplicidade, mais silêncios carregados na mesa de jantar. Nas sombras, alguns homens enxergaram em você um ponto frágil, ou uma oportunidade. O primeiro deles não se aproximou com promessas de paixão, mas com a linguagem da lealdade. Um músico da corte, um amigo de infância, um cavalheiro educado demais para ser apenas servo. Conversas inofensivas tornaram-se confidências. Conselhos sinceros transformaram-se em ombro de amparo nos dias em que o rei parecia distante demais.
Você não cruzou limites carnais, mas cruzou um limite invisível aos olhos de uma sociedade que não tolerava complexidades emocionais em mulheres no poder. Passou a ter intimidades afetivas fora da esfera marital, mesmo que castas. Bastou isso para acender faíscas de boatos. Outros homens vieram, alguns por ambição, outros manipulados diretamente por inimigos mais poderosos. Bastava um sorriso seu em público, um comentário espirituoso, um gesto de gentileza para ser reinterpretado como convite, insinuação, promessa velada. Em pouco tempo, histórias começaram a se multiplicar pelas cozinhas, corredores de serviço e, por fim, pelas câmaras de conselhos. A rainha ria demais com determinados homens, trocava olhares demorados, favorecia certas famílias. Cada gesto seu, analisado sob a lente da malícia, tornava-se prova de um crime ainda inexistente. A culpa, se existia em algum nível, era mais política do que moral. Você já incomodava demais. O estopim não foi uma paixão secreta, mas sim uma necessidade política. O rei envelhecia em preocupações, e parte da nobreza via com desalento o peso crescente da sua influência. A solução mais antiga do mundo foi trazida à mesa, onde não se pode atacar abertamente uma rainha por suas ideias, ataca-se por sua reputação. Um pequeno círculo de conselheiros começou a montar, peça por peça, a narrativa perfeita. Para destruir você, era preciso transformar simples interações em evidências de adultério. Encontros casuais em casos amorosos, saudação cortês em promessa de leito. Esses homens sabiam que, uma vez lançada a acusação, o povo escolheria acreditar não na verdade, mas na versão que melhor alimentasse seu fascínio por pecados alheios. Você não tinha como ouvir essas conversas ainda, mas sentia o clima mudar como quem percebe uma tempestade antes que ela rasgue o horizonte. Certos amigos passaram a evitá-la. Alguns familiares começaram a escrever cartas carregadas de conselhos vagos, recomendando prudência extrema. Um ou outro servo afastava o olhar rápido demais, como quem teme ser visto em proximidade com alguém marcado. O riso na corte parecia menos espontâneo, mais controlado, como se todos tivessem consciência de estar pisando em gelo fino. No centro disso tudo, você se via tentando equilibrar dignidade com medo, mantendo a postura de rainha enquanto o chão sob seus pés começava a se partir. Foi então que vieram as primeiras prisões, não de você ainda, mas dos homens próximos que, até então, circulavam livremente ao seu lado. O músico leal, o amigo de longa data, um cortesão que outrora prometera proteger seus interesses. Eles foram levados em silêncio, alguns à noite, outros diante de olhos atônitos. As acusações ainda não eram públicas, mas a mensagem era clara. Alguém os estava transformando em peças de um processo maior. A corte inteira entendeu, e num instinto de sobrevivência, recuou. Você, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se realmente sozinha naquele palácio que ajudara a definir. Nesta mesma manhã em que agora espera atrás da porta de carvalho, você foi acordada abruptamente. Não houve cerimônia, nem aviso delicado. Guardas armados entraram em seus aposentos, leram uma ordem seca e você, apesar de tentar manter a autoridade, percebeu que já não havia espaço para argumentos. Seu próprio marido, que tantas vezes prometera protegê-la acima de tudo, não viera vê-la. No caminho até esta sala de espera, você atravessou corredores que conhecia de memória, mas que hoje lhe pareceram estranhos, como se o castelo tivesse mudado de rosto. Servos recuaram à sua passagem. Algumas damas cobriram a boca com as mãos, divididas entre compaixão e medo de serem associadas a você. Agora, diante da porta que leva ao grande salão, você entende o que significa ser julgada em público. Não se trata apenas de um procedimento jurídico, é um espetáculo, um ritual.
Lá dentro, nobres, religiosos, embaixadores estrangeiros e curiosos aguardam para assistir não ao exame sereno de provas, mas à execução simbólica de uma imagem. Ao cruzar aquele limiar, cada passo seu será interpretado. Se caminhar firme, dirão que é arrogância. Se tremer, afirmarão que é culpa. Sua voz será medida, sua respiração anotada, seu olhar registrado por dezenas de testemunhas prontas para repetir cada detalhe ao reino inteiro. Você inspira fundo, tentando agarrar a última coisa que ainda possui, a própria versão da sua história. Sabe que sua voz pode ser abafada pelos gritos de acusação, mas também sabe que, se calar, todos os boatos se consolidarão como verdade definitiva. Lá fora, o homem que um dia a amou assiste de um trono elevado à construção de sua ruína. Não importa mais se você foi fiel ou não. A corte já decidiu que precisa de uma culpada para justificar fracassos, frustrações e rearranjos de poder. Mesmo assim, você ergue o queixo. Porque diante da humilhação pública, a única vingança possível talvez seja esta: recusar-se a morrer pequena. Quando os ferrolhos finalmente se movem e a porta começa a se abrir, a luz do salão invade o aposento e desenha seu contorno em ouro e sombra. Você dá o primeiro passo em direção ao julgamento que redefinirá seu nome para a posteridade. E ao atravessar o umbral, entende que a partir deste momento, você deixa de ser apenas uma mulher em carne e osso para se tornar outra coisa. Uma história. Uma história que será contada, distorcida, usada, reescrita. Cabe a você, agora, decidir como será a sua voz no meio desse coro. Você dá o segundo passo em direção ao salão e o som das conversas cessa como se alguém tivesse apagado uma chama. O silêncio que se segue é mais cruel do que qualquer vaia. Centenas de olhos se voltam para você, nobres, embaixadores, religiosos. Alguns a encaram com fria curiosidade, outros com uma mistura de pena e satisfação mal disfarçada. Ao fundo, elevado em seu trono, está o homem que um dia chamou você de amor, agora rígido, quase esculpido em pedra. Entre vocês, uma distância impossível de medir, feita de decretos, conspirações e medos que você nunca foi autorizada a conhecer por completo. À sua esquerda, um grupo de homens trajando vestes oficiais aguarda, carregando pergaminhos que já decidiram seu destino muito antes que você tivesse chance de falar. Entre eles, conselheiros do rei e juízes escolhidos não pela imparcialidade, mas pela conveniência. Alguns já a cumprimentaram cordialmente em banquetes, agora evitam seu olhar, como se o simples contato visual pudesse comprometer carreiras e fortunas. Você percebe com clareza cortante que o julgamento a que será submetida não é sobre fatos, mas sobre narrativa. A história que eles precisam contar para justificar o que está por vir. O arauto proclama seu nome com uma formalidade gélida, seguido dos títulos que você conquistou com tanto custo e que hoje soam como ironia. Enquanto as acusações começam a ser lidas, cada palavra parece uma adaga cuidadosamente afiada. Falam de adultério, de encontros secretos, de conversas noturnas em quartos mal iluminados, de gestos ambíguos transformados em provas irrefutáveis. Nomeiam homens que você conheceu, conversou, protegeu, mas jamais acolheu como amantes. Ainda assim, nos lábios daquele acusador, cada detalhe ganha contornos obscenos, construídos para arrancar murmúrios de choque da plateia. Quando mencionam seu próprio irmão, o mundo parece vacilar. O incesto não é apenas crime, é profanação, sujeira deliberada sobre tudo o que você representa como mulher, irmã, mãe. Ao incluí-lo nas acusações, eles não querem apenas destruir seu corpo, querem devastar sua memória, fazer de você um monstro para que ninguém jamais se atreva a sentir pena. Você sente náusea, mas recusa demonstrá-la.
Mantém o queixo erguido, embora as pernas pesem como se fossem de ferro. Sabe que, para muitos ali, sua reação importa mais do que a verdade. Se chorar, será fraqueza. Se sorrir, será deboche. Se permanecer firme, chamarão de orgulho culpado. Os homens acusados ao seu lado, alguns acorrentados, outros apenas escoltados, evitam encará-la diretamente. Um deles, porém, arrisca um relance rápido, carregado de algo entre pedido de perdão e impotência. Você entende, muitos foram forçados a confessar, baixo tortura, ameaças, promessas vazias de clemência. Um deles, pressionado até o limite, admitiu o que jamais fez, acreditando que assim teria a vida poupada por misericórdia régia. Mas a corte não se contenta com meias medidas. É preciso que todos caiam para que não reste pedra sobre pedra na sua reputação. O promotor enumera datas, lugares, horas, algumas coincidentes com eventos públicos em que você estava claramente em outro local. Outras associadas a dias em que até os registros oficiais provariam sua presença ao lado do rei. Mas isso não importa. Erros cronológicos, contradições lógicas, lacunas gritantes, tudo é engolido pelo desejo coletivo de ver o espetáculo avançar. A plateia não veio buscar coerência, veio buscar catarse. Cada acusação mais absurda é recebida com expressões de horror calculado, como se todos cooperassem inconscientemente na encenação do seu papel de vilã perfeita. Quando chega a sua vez de falar, o salão inteiro parece inclinar-se levemente para a frente. Você sente a respiração pesada de centenas de pessoas pairando sobre suas palavras futuras. Sabe que qualquer frase poderá ser interpretada contra você, mas também sabe que o silêncio absoluto seria a rendição total. Então, escolhe um caminho estreito. Nega calmamente os crimes mais nojentos, o incesto, as múltiplas traições, a conspiração para assassinar o rei, mas evita atacar diretamente o julgamento ou desafiar a autoridade do monarca. Não por covardia, mas por lucidez. Ainda pensa na filha que deixa para trás e teme que qualquer gesto de rebeldia aumente o peso que cairá sobre ela. Você fala com voz firme, mesmo sentindo o coração bater como um tambor contra o peito. Diz que sempre serviu ao rei com lealdade, que suas palavras, por vezes espirituosas, foram interpretadas com malícia por quem queria destruí-la, que seu único crime foi, talvez, confiar demais nos laços de afeto que acreditava ter construído dentro daqueles muros. Não implora piedade, porque compreende que piedade não faz parte do vocabulário de um tribunal que já decidiu o veredito. Em vez disso, apela para algo que ainda pode sobreviver: a memória. Afirma, com uma serenidade que surpreende até você mesma, que Deus conhece seu coração e que a verdade, ainda que sufocada hoje, um dia será desenterrada. O efeito é ambíguo. Alguns rostos na plateia se contraem em desconforto, como se uma parte deles quisesse acreditar em você, mas fosse impedida pelo medo. Outros, especialmente entre os juízes, endurecem ainda mais os traços, como se sua calma representasse desafio intolerável. Afinal, todo esse teatro foi organizado para justificar algo já planejado: sua remoção definitiva. Uma mulher que ousou discutir de igual para igual com o rei e seus conselheiros, que opinou sobre religião, política e sucessão, não pode simplesmente ser descartada em silêncio. É preciso transformá-la em exemplo, espantalho, advertência viva de que há fronteiras que não devem ser cruzadas. O julgamento se estende por horas, mas para você o tempo se distorce. Há momentos em que tudo parece distante, como se você observasse a cena de fora, vendo sua própria figura de costas, encolhida diante de um painel de homens de rosto duro. Em outros instantes, cada palavra ecoa com nitidez brutal, como golpes em pedra. Você quase sorri amargamente ao notar que alguns dos presentes parecem mais interessados em observar a reação do rei do que a sua.
De tempos em tempos, uma ligeira mudança na expressão dele, um maxilar travado, um suspiro, um olhar perdido, desencadeia cochichos ao redor. Ele também está sendo julgado ali, ainda que silenciosamente, pela maneira como lida com sua queda. Quando o veredito é proclamado, não há surpresa verdadeira, apenas a sensação estranha de ouvir em voz alta aquilo que já sabia. Culpada de adultério, culpada de incesto, culpada de alta traição por supostamente desejar a morte do rei para se casar com outro. A sentença é clara: morte. Uma pena que, dizem, poderia ser mais cruel. Fogo, suplício prolongado. Mas que generosamente será pela lâmina rápida de um carrasco estrangeiro, convocado para dar ao espetáculo um verniz de dignidade. A palavra misericórdia é mencionada, e o salão parece respirar aliviado, como se tivesse testemunhado um ato de benfeitoria, não de destruição calculada. Você sente o corpo reagir com um breve tremor, mas se agarra à própria postura como quem segura uma tábua em mar revolto. Não lhes dará o prazer de vê-la desmoronar. Quando é conduzida de volta, escoltada por guardas, o percurso pelo salão torna-se parte da punição. É obrigada a caminhar lentamente entre fileiras de gente que a observa como se olhasse para um animal raro, exótico, perigoso e agora enjaulado. Alguns desviam o olhar por vergonha. Outros a encaram sem pudor, tentando gravar cada detalhe para narrar mais tarde o instante em que viram a rainha em desgraça. Seu vestido arrasta-se pesado, como se carregasse todas as acusações amarradas à barra. Ao cruzar novamente o pátio, você percebe que a humilhação pública não terminou. Na verdade, está apenas começando. Servos param o que estão fazendo para observá-la. Algumas mulheres fazem o sinal da cruz, sem saber se rezam por você ou contra você. Homens cochicham entre si, especulando detalhes íntimos que jamais conheceram de verdade, mas que agora se sentem autorizados a inventar com riqueza de pormenores. Sua imagem, até ontem envolta em reverência, transformou-se numa espécie de lenda mórbida em tempo real. Você anda sob uma chuva de olhos que a despem, rasgam e julgam, enquanto o castelo mudo e antigo parece assistir com certa resignação. Já viu esse espetáculo antes e sabe que o verá de novo. De volta ao seu quarto na fortaleza que agora é prisão, você encontra o ambiente estranhamente vazio. Muitos dos objetos pessoais foram removidos, como se já não lhe pertencessem. Certos retratos desaparecem das paredes. Joias, livros, lembranças de tempos felizes somem sem explicação. É como se estivessem apagando você em etapas, desmontando não só sua posição atual, mas cada traço do que foi. Até alguns criados que antes eram solícitos, agora a tratam com um respeito distante, quase mecânico. Não sabem se você ainda é majestade ou apenas uma condenada à espera da lâmina. Na solidão, você começa a refletir sobre vingança. Não uma vingança espetacular de punhais e envenenamentos, mas uma vingança sutil que sobreviva ao próprio corpo. Pensa na filha que deixa no mundo, na educação que tentou lhe dar, na inteligência que viu florescer no olhar atento da criança. Imagina que um dia aquela menina crescida e instruída poderá ouvir as histórias sobre a mãe pecadora e questioná-las. Poderá examinar documentos, observar contradições, escutar relatos contraditórios e, no silêncio dos seus aposentos, reconstruir para si mesma uma versão mais justa de quem você foi. Talvez sua verdadeira vingança esteja aí, na recusa em permitir que a mentira seja a única narrativa. Numa das noites seguintes, você é informada de forma seca do dia da execução. Não há espaço para negociação, nem súplica, nem adiamento. O calendário da sua morte já foi marcado, provavelmente antes mesmo do julgamento. Você agradece a notícia com uma calma que surpreende até o mensageiro. Depois que ele sai, a enormidade do que ouviu recai sobre você com a força de uma maré.
No entanto, em vez de desespero cego, algo estranho nasce dentro de você, uma lucidez gelada. Se nada pode impedir o final, resta ao menos moldar a forma como irá enfrentá-lo. Decide então, com a rigidez de quem escolhe a própria armadura, que seus últimos dias não serão oferecidos ao pânico, mas à construção consciente de sua última imagem. Você passa a noite seguinte contando o tempo não pelos sinos, mas pelos pensamentos que se repetem como marés. Cada memória que retorna é examinada com um cuidado quase clínico. O primeiro olhar do rei, as promessas sussurradas, os dias em que acreditou ser amada, não apenas como instrumento político, mas como mulher. Aos poucos, porém, algo muda na forma como você revisita o passado. A pergunta deixa de ser, por que isso está acontecendo comigo? E se torna, como eles querem que eu seja lembrada? Percebe que não pode controlar o veredito dos homens, mas ainda pode influenciar a história que irá ecoar depois que o machado cair. É aí que a ideia de vingança se fixa com nitidez, não em salvar o próprio corpo, e sim em negar que sua memória seja apenas pano de fundo para a narrativa deles. Nos dias que antecedem a execução, você observa com atenção cada pessoa que entra e sai da cela. Alguns padres tentam conduzi-la à resignação absoluta, incentivando confissões vagas que poderiam ser distorcidas como admissão de culpa. Você escuta com respeito, mas escolhe as palavras com precisão extrema, afirmando seus pecados na esfera íntima. Dúvidas, raivas, orgulho, sem jamais confirmar os crimes específicos que inventaram para você. Outros visitantes, enviados discretamente pelo rei, parecem mais interessados em medir seu estado de espírito do que em consolar. Querem saber se você está calma, se planeja discurso inflamado, se deixará alguma declaração que possa envergonhar a coroa. Você responde com serenidade calculada, construindo o retrato de uma mulher que aceita a morte, mas não a mentira. Às vezes, sozinha, você fala com a filha ausente como se ela estivesse sentada diante de você. Imagina o rosto dela, mais velho, ouvindo versões distorcidas da sua história em salões cheios de luz e veneno. Diz em voz baixa que não deve acreditar em tudo que repetirem sobre a mãe, nem nos elogios exagerados de quem tentará transformá-la em mártir perfeita, nem nas calúnias que a pintam como dissoluta e manipuladora. Pede que um dia, se tiver poder, leia os registros, compare as vozes, reconheça as contradições. Pede que aprenda a olhar além da superfície das crônicas, porque ali, nas pequenas discrepâncias, mora a verdade. O consolo estranho é imaginar que, em alguma manhã distante, ela poderá vingar você, não com sangue, mas com lucidez. O dia marcado chega com uma claridade insultuosa. Não há tempestade dramática, nem céu de chumbo que combine com a gravidade do que vai acontecer. O sol espalha luz fria sobre as pedras da torre, como se o mundo insistisse em prosseguir indiferente. Quando as freiras vêm ajudar a vesti-la, você aceita o auxílio com dignidade tranquila. Escolhe roupas simples, sem adornos excessivos, mas limpas e bem compostas. Quer parecer humana, não fantasma, nem rainha caída em trapos. Enquanto elas ajeitam o véu, uma pergunta surge nos olhos de uma delas. Tem medo? Você pensa por um instante e responde a única coisa verdadeira que consegue dizer, que teme menos a morte do que ser eternamente mal contada. Ao sair da cela, escoltada por guardas, você atravessa pátios que agora parecem menores do que lembrava. Homens e mulheres alinham-se nas bordas do caminho para vê-la passar. Alguns murmuram orações, outros apenas observam em silêncio pesado. Você sente o chão de pedra firme sob os pés, e é essa materialidade quase banal que a mantém ancorada à realidade. Não se permite imaginar a cena de fora. Rainha caminhando para a execução, porque sabe que isso a esmagaria. Em vez disso, foca em detalhes mínimos, o som das armaduras roçando, o cheiro de madeira úmida no cadafalso,
o vento puxando levemente a barra do vestido. São essas pequenas sensações que impedem que o medo vire desespero. O cadafalso foi preparado com um zelo que beira o macabro. A madeira parece quase nova, como se o reino tivesse decidido investir na elegância da morte. O carrasco estrangeiro aguarda com postura respeitosa, a espada cuidadosamente escondida para não atiçar o pânico da multidão antes da hora. Você percebe que até na maneira de matar há cálculo político. Escolheram alguém conhecido pela rapidez e pela precisão, para que não digam que a rainha foi mutilada como criminosa vulgar. É um gesto de crueldade revestido de cortesia. Querem o seu sangue, mas também desejam parecer civilizados aos olhos da Europa. Antes de ajoelhar, você sabe que lhe será permitido falar. É o último momento em que terá a atenção de todo o reino. Os conselheiros esperam que você use esse tempo para agradecer a clemência do rei e recomendar sua alma a Deus sem contestar o veredito. Você poderia, nesse instante, gritar, acusar, revelar manobras, citar nomes, lançar maldições. Uma parte de você deseja isso com fervor quase físico, mas outra, mais profunda, compreende que qualquer rebelião explícita seria imediatamente pintada como prova de rancor e culpa. Então, mais uma vez, você escolhe um caminho estreito entre a submissão e a revolta. Você fala da própria fraqueza humana. Admite ter sido imperfeita como qualquer pessoa, mas nega com firmeza serena ter traído o rei na forma que descrevem. Louva a misericórdia dele sem exageros, não porque acredite nela, mas porque entende o peso dessa palavra nos ouvidos da multidão. Quanto mais civilizado ele parecer, mais bárbaro será o contraste entre a imagem projetada e o ato real. E essa contradição sobreviverá nas memórias de quem assiste. Pede orações não só por si, mas por todos ali, inclusive pelos que a condenaram. Ao fazer isso, devolve aos juízes a humanidade que tentaram negar a você, lembrando ao povo que até aqueles que se julgam instrumentos da justiça também terão de prestar contas a algo maior do que a corte. Enquanto fala, percebe expressões se alterando na multidão. Alguns choram abertamente, outros, rígidos, parecem lutar contra uma compaixão incômoda. Você se torna, por alguns minutos, mais do que a caricatura da adúltera. Volta a ser pessoa, mulher, mãe, figura complexa que não cabe nas linhas de uma única acusação. Sabe que isso não mudará a lâmina que a espera, mas talvez mude a forma como alguns irão contar essa manhã. Talvez um dos presentes escreva uma carta mais tarde, descrevendo não apenas a queda de uma pecadora, mas a coragem de alguém que se recusou a sair da história em silêncio. Isso, aos seus olhos, já é uma fissura no monumento de mentiras erguido contra você. Quando termina de falar, não há aplausos. Apenas um silêncio denso, cortado por soluços isolados e respirações presas. Você se ajoelha, faz sua última oração em voz baixa, entrega a cabeça e o pescoço à posição exigida. O carrasco, seguindo o protocolo, pede perdão antecipado, como se o gesto dele pudesse ser dissociado da máquina que o trouxe até ali. Você o perdoa sinceramente, porque entende que ele é apenas a mão visível de uma decisão tomada muito acima. Sua mente viaja brevemente até a filha, imaginando-a dormindo em algum quarto afastado, alheia ao som que prestes a dividir sua vida em antes e depois. O golpe é rápido demais para que o medo tenha tempo de se transformar em pânico. Por um instante, há apenas luz, ruído e um vazio que engole todas as palavras. Para quem assiste, porém, o momento se estende. Alguns afirmam depois ter visto um sorriso tranquilo em seu rosto. Outros dirão que notaram um tremor de terror no último segundo. Cada um reconstruirá a cena conforme suas crenças e necessidades. Em poucos dias, versões diferentes já circularão pelas tavernas, igrejas e corredores. Em poucas décadas, sua morte terá se tornado símbolo moldado por interesses políticos,
religiosos, literários. Você deixa de existir como corpo, mas ressuscita como narrativa em disputa constante. Anos se passam e sua filha cresce sob o peso ambíguo do seu nome. Alguns tentam usá-la como prova viva da culpa materna, outros como desagravo histórico. Ela lê crônicas, escuta boatos, nota como homens tentam guiá-la para lembrar de você apenas como advertência ou como santa. Com inteligência afiada, ela começa a perceber a diferença entre relato oficial e verdade possível. Em cartas privadas, em decisões políticas, na forma como lida com religião e poder, a sombra da mãe injustamente julgada aparece como força silenciosa. Sem perceber, o reino que um dia a condenou passa a ser governado por alguém que carrega o sangue e a memória daquela que quis apagar. Séculos depois, estudiosos, cronistas e curiosos ainda discutem o que realmente aconteceu. Alguns defendem que as provas contra você foram frágeis, forjadas para abrir espaço a um novo casamento real. Outros insistem que talvez haja algum fundo de verdade nas acusações, porque a ambiguidade parece lhes atrair mais do que a justiça. Livros são escritos, peças encenadas, quadros pintados. Sua imagem oscila entre heroína incompreendida, vítima política, sedutora perigosa, pioneira religiosa. E embora nenhuma dessas máscaras seja totalmente você, todas contêm fragmentos do que viveu. No fim, sua vingança se cumpre. Por mais que tentem fixar um único rótulo, você permanece escorregadia, múltipla, impossível de reduzir a um veredito simplista. E assim, quando alguém, em algum futuro distante, sussurra o nome daquela rainha acusada de adultério em público, não pensa apenas na vergonha do cadafalso, mas nas engrenagens ocultas de poder que a empurraram até lá. Sua história lentamente deixa de ser apenas advertência moral para se tornar pergunta incômoda. Quem ganha quando uma mulher é destruída em praça pública? Essa pergunta atravessa tempos, cortes e nações, ecoando em outras vidas, em outros julgamentos, em outras vozes caladas. Você, que um dia caminhou sozinha rumo à morte, agora acompanha em silêncio cada pessoa que se recusa a aceitar a versão mais conveniente da história. Seu corpo foi oferecido ao machado, mas sua memória se sentou ao lado do tempo, e ali permanece, observando, interrogando, vingando-se pela simples insistência em não desaparecer.